Continuando a sequência de tutoriais no qual estou apresentando como implementar o CRUD, que refere-se ao cadastrar, listar, visualizar, editar, nesse tutorial será apresentado como implementar ou apagar, como apagar registro no banco de dados utilizando PHP. E o que será implementado nesse tutorial é o seguinte: primeiro, criado o botão apagar no listar, e ao clicar aqui no apagar, eu consigo excluir o registro. Tinha o registro 10, cliquei em apagar e excluiu com sucesso. Agora tem o registro 9, clico em apagar, excluiu com sucesso, usuário apagado com sucesso. Portanto, é este apagar que será implementado nesse tutorial. Para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior, com o código-fonte, abro o mesmo no editor, sendo no editor NetBeans, e também já abro o projeto utilizando o servidor local, o AMP Server. Portanto, tenho este resultado. Abrindo o arquivo index, eu tenho o listar. Nos tutoriais anteriores, implementamos o cadastrar, em seguida o listar, visualizar, editar, e agora será implementado o apagar. Primeiro, eu crio um link neste local, portanto, preciso abrir o arquivo index. No arquivo index, conforme eu setei, já tenho esses dois links que referem-se ao visualizar e editar. Eu crio um novo link, refere-se ao apagar. Apagar, envio o ID do registro que eu quero excluir, em seguida apresenta a palavra apagar no navegador. Vamos ver como que vai ficar. Temos o apagar, eu passo o mouse, no rodapé do vídeo dá para observar no final que eu estou enviando o ID do registro. É este ID que será utilizado para excluir. Preciso criar um arquivo, posso criar do zero, então eu dou um Ctrl N, seleciono PHP, em seguida PHP File, não preciso a estrutura do HTML, será o arquivo apagar, o mesmo nome que eu atribuí no link. Apago a parte da licença e primeiro inicio a sessão, porque será utilizado session_start. Para iniciar a sessão deve ser a primeira instrução, em seguida ob_start, porque vai ter redirecionamento caso você esteja utilizando uma hospedagem limitada, uma hospedagem compartilhada. Para limpar o buffer de saída é utilizado esta função para não dar erro de redirecionamento. Em seguida, eu incluo a conexão com o banco de dados, dou um Ctrl espaço, NetBeans apresenta que eu tenho o arquivo de conexão, o arquivo que possui conexão com o banco de dados. Em seguida, eu preciso receber este ID. Quando eu passo o mouse, podem observar no final que eu estou enviando o ID. Ou, inclusive, eu posso acessar agora. Clico em apagar. Acessei a página apagar corretamente. Está em branco porque não possui nada. Mas eu posso receber agora o ID, filter_input, eu quero receber o ID que vem pela URL, então vai ser o input get, vem pela URL, só confirmar, correto, está vindo pela URL, o ID, o nome da variável, atribuo o nome da variável ID, e este ID sempre vai ser um inteiro, 1, 2, 3, não vai ter 1.4, 1.5, então eu posso forçar filter sanitize number int e atribuo o valor para uma variável ID. Posso dar um var_dump nesta variável para confirmar se eu realmente estou recebendo. Eu quero imprimir na tela, atualizo. Ok, deu var_dump na linha 8, tenho o valor 11, correto? Estou enviando o ID 11, estou recebendo corretamente. Próximo passo é verificar se realmente eu estou enviando esse ID. Se for empty, caso seja vazio, a variável ID significa que não está sendo enviado o ID. Desta forma, eu tenho a mensagem de erro e o redirecionamento. Para agilizar, eu pego do visualizar, no visualizar já temos essas instruções. Colo, sessão, posso utilizar a variável global sessão, porque eu iniciei ela aqui acima, em seguida tenho um CSS inline, indicando que deve ser da cor vermelha, a letra, em seguida tenho o texto, em seguida faço o redirecionamento, e para não dar erro em relação a esse redirecionamento, eu tenho esta função para limpar o buffer de saída.
testar se realmente vai funcionar. Eu apago o ID, envio vazio, ok, usuário não encontrado, caiu neste if, porque eu não estou enviando o ID. Clico em apagar, agora estou enviando o ID corretamente, não acessou o if. Então eu posso verificar se existe este usuário no banco de dados, se existe este registro. Selecione a coluna ID, da qual tabela, só confirmar no banco de dados, sendo da tabela usuários, pego o nome da tabela e dessa tabela usuários eu quero pesquisar, quero buscar um usuário quando a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver dentro da variável ID e no máximo um resultado, não pode retornar mais de um resultado. Finalizo com ponto e vírgula e atribuo esta query, só confirmar, select ID from usuário, sim, correto. Eu atribuo para uma variável query usuário, é um único usuário. Preciso executar, para executar eu primeiro preciso preparar, pego a variável que possui a conexão, em seguida prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. Após ter executado, eu tenho o resultado, eu atribuo em result usuário, preciso executar a query, para executar, pego a variável e em seguida a função execute. Estou executando a função. Próximo passo é verificar se encontrou algum usuário no banco de dados. Se o que estiver dentro da variável result usuário seja true, somente abro mais um parênteses, então se for true isto, and e também isso daqui. Então eu utilizo o resultado que está dentro desta variável e conto a quantidade de linha count, importante, o C maiúsculo, é uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Caso seja diferente de 0, quer dizer que encontrou um registro no banco de dados. Caso não tenha encontrado, acessa este else e vai ter a mesma coisa conforme aqui na parte superior. Vai ter a mensagem de erro e também faz o redirecionamento. Tentar, eu testo o usuário 110. Existe o usuário 110? Não, não existe. Caso eu tente, usuário não encontrado. Não encontrou o usuário no banco de dados, acessou este else. E quando encontrar o usuário no banco de dados, eu quero excluir o usuário. Para excluir, para criar a query, eu utilizo delete, a palavra reservada delete, porque eu quero excluir um registro from da qual tabela? Da tabela usuários, e nessa tabela usuários, onde o registro deve ter um ID, então na coluna ID deve ter o mesmo valor que está na variável ID. Depois eu atribuo o valor para uma variável, se from query, refere-se ao query usuário, no entanto agora eu quero excluir. Para ficar diferente eu acrescento o del na frente. Tenho a query, preciso preparar. Primeiro pego a conexão com o banco de dados e em seguida prepare para preparar a query que está dentro da variável query del usuário. Apagar um usuário e atribuo para uma variável apagar underline usuário. Posso executar esta query. Para executar eu utilizo cifrão apagar e em seguida a função execute. No entanto, eu posso acrescentar um if. Em caso eu tenha executado com sucesso, acessa este if. Significa que conseguiu apagar o usuário. Se não, não conseguiu apagar o usuário. Quando não conseguir apagar o usuário, vai ter a mensagem de erro e também vai fazer o redirecionamento. O usuário não apagado com sucesso. Não conseguiu apagar o usuário. E na parte superior, no if, é quando conseguiu excluir o usuário com sucesso. Primeiro, altero para verde, em seguida, o usuário apagado com sucesso. Testar se realmente vai funcionar. Atualizo o 11. Primeiro, eu faço o seguinte. Aqui no delete, eu altero. Então, ao invés de ser ID,
eu coloco ID, confirmar se realmente vai funcionar, clico em apagar, usuário não apagado com sucesso, não conseguiu executar com sucesso, esta query caiu neste else. Apago esse i, porque não existia aquela coluna, a coluna ID existe. Tentar apagar o 11, clico em apagar, usuário apagado com sucesso e não temos mais o registro 11. Desta forma, eu estou excluindo o usuário do banco de dados. Portanto, concluímos a sequência de tutoriais apresentando como implementar o CRUD, que refere-se ao criar, cadastrar, ler, sendo listar, visualizar, em seguida editar e, neste tutorial, apagar. Portanto, coloque nos comentários o que você achou desta sequência de tutoriais apresentando como implementar o CRUD e aguardo você em um próximo tutorial.